Fala galera da música, Alex Magrão aqui, mais uma aula de teoria aqui no curso de teoria musical da Cultive. E nessa aula a gente vai falar sobre fórmula de compasso. Bom, vamos começar com uma definição. O que é um compasso? Então a gente tem na música várias divisões, né? Ela é dividida em vários pequenos pedaços que a gente chama de compasso. E esses compassos eles vão ser geralmente do mesmo tamanho ao longo da música e vão depender da acentuação. Então, quando eu tenho uma acentuação a cada 2 tempos, né, então eu digo que é um compasso de 2 tempos. Quando eu tenho uma acentuação a cada 3 tempos, é um compasso de 3 tempos e assim por diante. E os compassos mais comuns que você vai ter são esses que eu comecei a dar exemplo aqui. Compassos de 2 tempos, de 3 e de 4 tempos. E existem, claro, outros tipos de compasso, compassos de 6 tempos, de 5, de 7, enfim. Mas hoje a ideia aqui é mais te explicar, te dar um apanhado geral sobre a ideia do que é o compasso, para você entender bem como ele é escrito e também entender através de alguns exemplos que eu vou dar no final dessa aula. Bom, então vamos começar pensando o seguinte: o compasso ele vai estar escrito na partitura com 2 números. Um a gente chama de numerador e o outro a gente vai chamar de denominador, que é mais ou menos como a gente aprendeu lá em matemática, em fração, tá? Só que aqui não vai ser necessariamente uma fração. Então a gente vai ter o número de cima que é o numerador e ele vai me dizer quantos tempos tem cada compasso. Então nesse exemplo que você está vendo aqui, a gente tem um compasso de 2 tempos. E o número de baixo, que é o denominador, ele se refere à figura que vai representar o tempo. Para entender isso aí, a gente vai seguir com uma tabela aqui que você vai ver a seguir. Então você vai ver aqui que tem as principais figuras rítmicas, as que mais aparecem, né? Desde a semibreve, que é a mais longa, até a semicolcheia, que dessas que estão aparecendo aqui é a mais rápida, tá? Bom, a primeira figura a gente vai atribuir a ela o número 1. Tá? Esse número é como se fosse um símbolo para representar, um código para representar essa figura nessa parte que você viu aqui embaixo, que é o denominador, tá? Bom, vamos voltar então lá. Então a gente vai dizer que essa figura a gente vai representar com o número 1. A próxima figura com o número 2 e assim sucessivamente, sempre dobrando esse valor, né? Então, o número 4, depois o número 8 e depois o número 16, tá? Então sempre vai ser o dobro, né? A de baixo é o dobro da de cima. Talvez você esteja se perguntando: professor, mas naquela aula você não falou que é justamente o contrário, que a de baixo vale metade da de cima? Então, na verdade, é isso mesmo. Se a gente pensar que a figura de cima vale 1, então a figura de baixo vai valer metade, certo? A gente pode usar isso aqui como uma forma de memorização dessa sequência aí. Então a figura de baixo vai valer 1/4, 1/8 e 1/16 assim, sucessivamente, tá? Só que a gente não vai usar essa fração, a gente vai usar só o número de baixo, que é isso aqui, tá? Se essa explicação da fração para você mais confundiu do que ajudou, então não precisa pensar nessa ideia de fração. Pensa o seguinte: a semibreve vale 1, a mínima vale 2, a semínima vale 4, a colcheia vale 8 e a semicolcheia vale 16. E isso só conta para o denominador, tá? Que é aquele número de baixo ali. Tá, vamos voltar lá então. A gente já falou da fração. Agora, você percebeu que essa figura do meio, que é a semínima, é a que tem o número 4. Justamente foi aquela é a figura que está representando o tempo naquele exemplo que você viu lá atrás. A gente já vai chegar lá de novo, tá? Por que que é essa figura do meio? Porque a ideia é a seguinte: a gente vai usar uma figura que vai representar o tempo, e essa figura não pode ser uma figura nem muito rápida e nem muito longa também, porque senão ela vai preencher demais o compasso. Então a ideia é pegar a figura para representar o tempo que não seja nem muito rápida e nem muito longa. Então, geralmente a gente vai usar exatamente essa que está circulada aqui, que é a semínima. E é por isso que tem o número 4 lá naquele exemplo que eu dei lá atrás, tá? Mas pode acontecer também de eu usar essa figura aqui como a figura do tempo ou essa daqui, tá? Hoje a gente vai ficar mais, vai se ater mais à figura do meio aqui, que é a semínima, tá? Então os exemplos que você vai ver hoje, eles são todos com essa figura do meio como a figura que vale 1 tempo, tá bom? Então, vamos lá.
Então, aqui naquele exemplo, a gente tem o numerador, que é o 2, ou seja, são 2 tempos por compasso, e o denominador, que é o 4, ou seja, cada tempo vai equivaler a uma semínima. Então, nesse exemplo, um compasso de 2 tempos, cada tempo vale uma semínima, eu poderia preencher esse compasso com uma figura de 2 tempos, por exemplo, que é a mínima, certo? Ela equivale a 2 semínimas. Então, aqui eu tenho lá o numerador e o denominador, como eu falei já no exemplo anterior. Agora aqui, ó, a gente pode pensar também que nesse compasso que cabem uma figura de 2 tempos, também vai caber 2 figuras de um tempo, que é o que eu estou falando desde o início. E eu posso colocar também 4 figuras de meio tempo, ou seja, 4 colcheias, né? Então, vamos voltar um pouquinho, ó. Uma figura de 2 tempos, ou seja, uma mínima, ou 2 figuras de semínima ou 4 de colcheia. E ainda tem a opção de eu colocar 8 figuras de semicolcheia, tá? E também dá para colocar várias combinações, todas as combinações possíveis, misturando essas figuras aqui, desde que eu não ultrapasse esses 2 tempos dentro de um compasso. Bom, continuando, a gente vai ter aqui o compasso de 3 tempos, o compasso de 3 por 4. Tá? Até esqueci de falar que aqui, esse compasso aqui, o 2, que tem o 2 e o 4, né? O 2 que é o numerador e o 4 que é o denominador. A gente chama esse compasso de 2 por 4. Tá? Eu acho que eu escrevi isso em algum slide aqui atrás. Está aqui. Ó. Então, esse que é o 3 sobre o 4, a gente vai chamar de 3 por 4. Tá? Então, coloquei alguns compassos de exemplo aqui também. O primeiro com 3 semínimas e o segundo com uma mínima pontuada. Então, lembra da aula anterior que a gente falou sobre ponto de aumento? Então, se eu juntar 3 semínimas, eu vou ter uma mínima pontuada, que equivale a uma mínima mais metade dela. Metade dela é uma semínima, então, logo, 3 semínimas. Bom, continuando aqui, eu também posso usar 6 colcheias para preencher esse compasso, ou posso usar aqui 12 semicolcheias. Ou, como eu disse antes, qualquer combinação em que você misture essas figuras, desde que não ultrapasse esses 3 tempos. Tá? Ao final da aula eu também vou colocar uma telinha aqui onde eu vou fazer em tempo real aqui alguns exemplos para você. Tá? Já que eu não tenho como usar um quadro branco aqui, né? Eu vou usar o compartilhamento da minha tela aqui para você. E por último, mas não menos importante, a gente vai ter o compasso 4 por 4, tá? Aqui já tem 4 compassos de exemplo aí. Então a gente pode ver no primeiro exemplo ali que eu tenho 4 semínimas. No segundo compasso eu vou ter uma semibreve, que é aquela figura que vai preencher o compasso inteiro, ele equivale a 4 tempos. Ou eu posso colocar também 2 mínimas, cada uma valendo 2 tempos, então na soma eu vou ter 4 tempos. Posso colocar ainda 8 figuras de colcheia, né, cada uma delas valendo metade do tempo, ou ainda 16 figuras de semicolcheia. Tá? Isso que eu nem estou falando aqui da fusa, da semifusa, né? Aí as possibilidades são infinitas. Tá? Mas o que importa hoje é você entender que cada compasso ele vai ter uma quantidade de tempos que cabe em cada um. Tá? Então eu tenho compasso de 2 tempos, compasso de 3 tempos e o compasso de 4 tempos aqui como exemplos. Tá bom? E agora, como eu falei, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês para que vocês possam ver alguns exemplos de combinações diferentes. Então, deixa só eu abrir aqui. E vamos lá. Então, eu vou tirar aqui, vamos começar com o compasso de 4 por 4. Deixa eu mudar aqui. Desculpe, compasso de 2 por 4, na verdade. Então vamos lá. Então as combinações que você já viu, eu não vou colocar aqui, vou colocar combinações diferentes. Então, por exemplo, eu posso colocar lá uma colcheia, 2 semicolcheias e uma semínima, por exemplo. Posso colocar uma semínima, 2 semicolcheias e uma colcheia. Posso colocar 4 semicolcheias e 2 colcheias, enfim, dá para colocar várias possibilidades aqui. E também tem a possibilidade de eu preencher esse compasso com pausas, né? Você está vendo aqui, por exemplo, ó, tem 2 colcheias
e uma pausa de semínima ali, que você deve estar vendo aí na sua tela. Tá? Agora eu vou mudar um pouquinho isso aqui, vou colocar um compasso de 3x4. Cadê você? Aqui. Vou colocar aqui embaixo mesmo. Então olha lá, ó. Posso colocar uma figura dessa, duas dessa, opa, e mais uma dessa. Vou aumentar o número de compassos aqui. Então, continuando aqui, eu posso colocar uma figura dessa e mais uma dessa, porque aí eu tenho 2 tempos, mais um vai dar 3. Enfim, tem N possibilidades de criar ritmos preenchendo aqui esses compassos. Vou colocar algum exemplo aqui de 4x4 agora. Só eu. Aí. Então vamos lá, o 4x4 é o que mais vai ter possibilidades aqui, porque eu posso combinar figuras de vários tempos diferentes, né? Figuras mais longas. Posso colocar aqui colcheia, aliás, mínima, colcheia, semicolcheia, tudo junto no mesmo compasso. E mais uma vez também eu posso colocar pausas aí no meio. Então tem aqui uma semínima, uma pausa de semínima, outra semínima, uma colcheia e por aí vai, tá? Então só para você saber que a gente não precisa ficar só naqueles exemplos que eu dei ali atrás, tá? Tá, agora é o seguinte, né? Essa ideia de compasso, ela é muito legal, a gente entende, né, matematicamente como é que funciona, mas é legal que você entenda isso na prática, tá? Então, assim, o que eu vou sugerir que você faça em primeiro lugar? Que você hoje, sei lá, depois da aula aqui, liga o YouTube, o Spotify, não sei o que você usa para ouvir música, e tenta contar os tempos lá. Você vai ouvindo a música e vai tentando contar quantos tempos tem cada compasso da música. Você vai perceber que sempre tem uma acentuação, né? Algum ponto da música ali em que você consegue achar o tempo 1, tá? Música pop, de uma maneira geral, ela vai estar quase sempre em compasso 4x4. Então, se você for arriscar, tenta no 4x4 que vai dar certo a maioria das vezes. Mas talvez você ouça alguma música que tenha um compasso de 3x4, talvez alguma música que tenha um compasso de 2x4. O 2x4 é muito fácil de confundir com o 4x4. Por quê? Porque se você juntar dois compassos de 2x4, você vai ter um de 4x4, porque eles se complementam, né? O que não vai acontecer de você confundir geralmente é quando é uma música que está em 3x4. Você não vai confundir nem com 2 nem com 4, porque não vai funcionar, vai ficar sempre sobrando ou faltando um tempo na contagem, tá? Bom, eu vou tocar um pouquinho aqui no violão, algumas músicas bem simples, músicas folclóricas, tá? Para que você possa, de repente, ter alguma ideia aí dos exemplos desses compassos. Então, o primeiro exemplo é o Marcha Soldado. Os brasileiros todos conhecemos, né? O Marcha Soldado é uma canção folclórica e ela é uma marcha, como o nome já diz. Toda a marcha vai ser 2x4, né? Pensa lá, 1, 2, 1, 2. Essa é a ideia aqui da marcha, né? Tá? Vou tocar mais uma vez contando os tempos para você perceber. Tá? 1, 2, 1, 2, 1. Contei no começo só porque eu não consigo contar e tocar ao mesmo tempo às vezes. Bom, agora a próxima música que eu vou tocar é um exemplo de música em compasso 3x4, tá? Lembrando que o principal exemplo de compasso 3x4 é a valsa, né? Então qualquer... sempre vai ser 3x4, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá? Mas o exemplo que eu vou dar aqui é o Greensleeves, que também é em 3x4.
Vou contar de novo e vou começar. Tenta acompanhar contando os tempos, tá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então foi um trechinho do Greensleeves. E por último, para representar o compasso 4x4, outra música folclórica também, que é o Brilha, Brilha Estrelinha, tá? Já usei outros exemplos aqui e é bem fácil de perceber aqui, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tá? Não vou nem tocar inteira porque eu acho que o 4x4 é o exemplo mais fácil, é o que você mais vai encontrar nas músicas que você já deve ouvir aí no seu dia a dia, tá bom? Bom, espero que você tenha conseguido assimilar. A ideia de compasso, na verdade, ela é relativamente simples, né? Se a gente pensar só na questão de que são diferentes contagens de tempo que a gente pode fazer, tá? O importante é, na hora que a gente vai colocar isso na partitura, é conseguir entender quantas figuras de cada você consegue colocar para não se perder. Porque, de repente, vamos dizer que você quer trabalhar, sei lá, com composição, né? Se você não tiver essa noção, essa ideia aí de métrica, você pode se perder na hora que você estiver escrevendo, tá? Mas enfim, essa aula aqui, ela é mais assim, para dar uma introduzida no assunto, a gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso aí nas aulas seguintes, tá? Mas, por enquanto é isso aí, vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula. Aquele abraço.